maior incidência de caso. De Campinas, em Zorniani. E sobre esse assunto, né, a gente conversa agora com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Campinas, a Andrea Von Zuben. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Guilherme. Bom dia a você, a todos os ouvintes da Rádio CBN. Diretora, essa questão, né, da gente ter registrado a primeira morte por dengue aqui na cidade também, esse aumento, ainda mais se a gente comparar no ano passado, são 4.125 casos de dengue até o momento, número 92% maior do que o contabilizado nesse mesmo período do ano passado, quando foram 2.142 casos. A que pode ser atribuído esse aumento e o quanto isso preocupa? Preocupa bastante, Guilherme, justamente por uma questão de que a rede de saúde em geral, tanto pública como privada, está pouco sensibilizada para o problema. Pode haver muita confusão dos quadros de dengue com os quadros de Covid-19. Por exemplo, né, quando a gente tem uma febre, uma dor no corpo, uma fadiga, um cansaço, e como a gente teve muito Covid durante os anos anteriores, há uma tendência ao próprio paciente, ou às vezes até ao médico, atribuir ao Covid-19. Inclusive, a gente acha que a causa dessa morte foi uma primeira olhada ali da pessoa que manejou a paciente, achou que era Covid e não fez a hidratação adequada. Então, esta é a maior preocupação. Aqui que a gente atribui essa diferença, né? A dengue ela é uma doença bastante cíclica, né? Ela vem em ciclos epidêmicos e a gente estava esperando que esse ano fosse um ano com maior número de casos mesmo e talvez o ano que vem seja ainda maior. E então, essa questão do primeiro diagnóstico, né? Ali as pessoas, digamos assim, os profissionais de saúde, talvez, devido a esse baixo número nos últimos anos, não estejam levando tanto em consideração a possibilidade de os sintomas significarem dengue, é isso, né? Exatamente. A gente vê em qualquer tipo de epidemia, mesmo quando a gente viveu a epidemia de dengue, muitas outras doenças acabavam sendo atribuídas à dengue e aí deixava-se de manejar aquela doença que não era dengue. Dessa vez, muita coisa atribuída à Covid e deixa de pensar em dengue. Então, essa é a nossa preocupação. Nós estaremos mandando, a gente mandou já um alerta, hoje a gente está em capacitação, o Estado de São Paulo também está dando capacitação, justamente para a gente dizer, rede pública de saúde, médicos, enfermeiros, vamos de novo pensar que essa febre sem foco a esclarecer, com fadiga, dor no corpo, cefaleia, né, dor de cabeça, pode sim ser uma dengue. E a gente viveu aí nos últimos 2 anos, né, por conta da pandemia, momentos terríveis, né, principalmente na ocupação de UTIs, né, na primeira, na segunda, terceira onda da Covid. Agora a gente tem, digamos assim, uma melhoria na situação de leitos de UTI, mas a dengue, se ela crescer muito, ela ocupa muitos leitos, mais na enfermaria, né? Isso também preocupa? Preocupa. Então, acho que a gente tem que pensar em duas coisas aí que nos preocupam concomitantemente. A primeira, muita gente deixou de tomar a dose adicional de vacina de Covid, achando que as 2 doses bastaram e que está imunizado, que está protegido. Isso não é real. Então, a gente sabe que tem uma subvariante da Covid-19, da Omicron, né? Que pode vir a estar aqui entre nós. A gente tem até alguns rumores que isso pode vir a acontecer em breve. A gente está vendo um aumento de número de casos. Então, as pessoas que ainda não tomaram a sua dose adicional, vá tomar. A vacinação completa, a imunização completa, são as 3 doses. 4 meses depois da segunda dose, há uma queda de proteção. Então, a gente pode vir a ter concomitantemente aumento de leitos, necessidade de ocupação de leitos de enfermaria e UTI, principalmente para os não vacinados que têm mais gravidade. E a dengue pode acontecer também. Algumas vezes é preciso de hidratação intravenosa, cujo suporte é ou em leitos de enfermaria ou leitos de pronto atendimento. É mais raro que precise de leitos de UTI, mas a gente pode ter uma concomitância aí de casos mais leves de Covid-19 e todas as doenças respiratórias que estão circulando e a dengue. Lembrando que a gente está com um quadro bastante grave em enfermarias pediátricas e as crianças também podem ter Covid, dengue e as outras doenças respiratórias. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Tem alguma diferença na dengue? Na Covid a gente viu que teve diferença nos sintomas de adultos e crianças, principalmente no começo, criança praticamente não tinha sintoma, não tinha internação, era um número bem baixo, né? Na dengue, como que é? Tem essa diferença ou acaba proporcionalmente sendo a mesma coisa? Porque a gente já está com um problema grande
de disponibilidade de leitos de enfermaria pediátricas aqui na cidade e na região. Isso preocupa na questão de a gente ter mais crianças com dengue? Sim, preocupa. A dengue, ela também tem essa característica de, em Campinas, ainda acometer mais a faixa etária mais velha, adulta, né? Mas sim, pode acometer sim as crianças. E qual que é o princípio da dengue? A premissa é uma hidratação vigorosa, mas é muito líquido, né? Suco, água e 1/3 ensaios de reidratação oral. Muitas vezes a criança não consegue beber a quantidade de líquido que precisa na dengue, e aí ela precisa ser internada para tomar hidratação venosa. Então pode haver sim uma concorrência. Os sintomas, sempre a gente vai pensar, né, que uma febre alta, às vezes uma febre sem foco, aquela febre que nem é por uma dor de garganta, nem é por uma dor de ouvido, nem por um quadro respiratório. A mãe sempre pensar em conversa com o seu pediatra, né, lembrar que a gente está em circulação grande de dengue nesse momento e que é um diagnóstico diferencial. E o que leva, assim, qual que é o patamar para ser declarada uma epidemia de dengue? A gente teve anos complicados ali, 2014, 2015, se não me engano, não lembro qual dos 2 anos, mas Campinas foi a cidade do Brasil com o maior número absoluto de casos de dengue, né? O que leva, então, a ser declarada epidemia e o que muda, então, nesse combate? Que a gente teve números altíssimos naquela época, aí depois caiu, acho que a população até acaba baixando a guarda, né, nesses anos que a gente não tem tantos casos assim, mas agora, então, a senhora está dizendo que a gente tem uma tendência de voltar a ter um crescimento, né? Olha, o que declara uma epidemia é a gente lá na vigilância pela série histórica. A gente tem que trabalhar os 10 últimos anos e aí existem uns parâmetros de determinação. A gente já passou do limiar esperado para esse mês de maio, mas ainda não estamos numa situação e nem vamos chegar ao que a gente viveu nesses anos que você falou de 2014 e 15, justamente porque a dengue ela tem uma questão climática, né? Agora a gente sabe que vai baixar as temperaturas para a semana que vem. Nós estamos acompanhando, inclusive, pela preocupação com as doenças respiratórias. E o mosquito Aedes aegypti não gosta de temperaturas baixas. E classicamente em Campinas, na nossa série histórica de 20 anos, a gente sabe que depois de maio começa a ter um decréscimo justamente por essa questão do Aedes aegypti, a sua adaptação à questão climática, não gosta de frio. Então, a gente acha que vai ter um número de casos grande ainda em maio. Os médicos têm que ficar bastante atentos para fazer o diagnóstico e fazer o manejo clínico correto, porém, eu não creio que vai ser algo muito grave. Mas depende também do quanto a população colabora em retirada de criadouros. O Aedes aegypti só existe se tiver onde pôr ovo, ovo vira larva, larva pupa, pupa mosquito. Então a gente tem que olhar para isso de forma bastante cuidadosa. A população tem que levar a sério isso, né? A gente está careca de saber o quanto é necessário esse tipo de cuidado, né? Para não deixar pneu, garrafas, enfim, tudo que pode juntar água. Mas às vezes a gente, conforme eu disse, acaba baixando a guarda, né? Mas falando agora das regiões aqui da cidade, doutora, a região sul é a que tem mais casos, passou dos 1.000 registros, depois vem a região norte, noroeste, sudeste, ficando entre 700 e 995 registros. Não tem uma discrepância grande entre as regiões, só da primeira e da última, né? Da sul com a leste, né? De 600 vai para 1.000. Mas não tem uma região que preocupa muito mais, ou tem? A gente lança um alerta, né, semanal das regiões dos bairros com maior preocupação. Então, tem alguns bairros, sim. Quando a gente fala em região globalmente, a gente não consegue dizer. Mas existe esse alerta, ele está, inclusive, disponível no nosso hot site da dengue, né, Dengue Campinas. É só pôr num qualquer buscador aí, Dengue Campinas, que você vai, qualquer pessoa pode estar alerta a isso. E, inclusive, as nossas equipes passam mais nos locais com maior número de casos. Essa discrepância de número, geralmente ela tem a ver com locais mais populosos e locais com menor infraestrutura, no sentido das pessoas realmente disponibilizarem mais criadouros, menos cuidado com terrenos baldios, às vezes quintais com muita sujeira. Muito problema aqui em Campinas a gente tem, às vezes com regiões em que é muito catador de lixo reciclável, mas que acaba não tomando o cuidado para deixar coberto. Então isso tem a ver também. Só para encerrar, mudando um pouco de assunto aqui, uma pergunta da Vera aqui de Campinas.
Ela está perguntando em que etapa está a vacinação contra a Covid e a influenza nesse momento. A quarta dose está acima de 60 anos ainda, é isso? E a de influenza como que está? A quarta dose acima de 60 anos, dose adicional para todo mundo, importante, né, maior de 18 anos. Então, de novo, a gente está muito aquém do que a gente esperava. E para a influenza, a gente está com vários grupos populacionais, mas tomar muita atenção para quem tem mais de 60 anos. A gente fala todo ano a mesma coisa, né? Gestante entrou também, criança. Gestante está muito baixo. O que a gente tem que tomar bastante atenção é dizer o seguinte: quanto mais cedo na temporada de outono e inverno você toma vacina, mais cedo você está protegido. Então, de novo, nas páginas da influenza, nas páginas da prefeitura, na imprensa, está bastante divulgado e as pessoas não devem esperar, porque principalmente quando as temperaturas abaixam, a tendência é as pessoas ficarem mais aglomeradas, fechadas, e os vírus respiratórios aumentam cada vez mais. Então, a gente lembrar, né, a gente precisa da vacinação do Covid para as crianças, de influenza, e também todas as outras medidas de lavagem de mão, uso de máscara, uso de máscara quando tiver sintoma respiratório nas escolas, que estão mantidas, e também muito, muito importante, né, a gente não circular com resfriado, gripe, porque é aí que a gente vai passar para as outras pessoas. Se precisar circular, usar máscara. Exatamente, uma máscara de boa qualidade, bem ajustada. A gente teve esse legado muito bom da epidemia, né? A gente, apesar de tudo, sempre aprende alguma coisa nova. E a máscara foi um legado extremamente importante, principalmente para as pessoas sintomáticas respiratórias. Ela é capaz de interromper a transmissão, evitar a transmissão. Andréa von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Campinas, muito obrigado por comparecer aqui no News Truck, pela entrevista e por sempre nos atender. Uma boa sexta-feira e bom final de semana. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição da CBN, espaço muito importante para essa prestação de serviço. Muito obrigado, 10h30.